querem inviabilizar o governo Lula, eu vou dizer o seguinte: vocês estão atuando contra as famílias brasileiras. Vocês querem aliviar a vida de quem paga pouco imposto nesse país. O que estão querendo fazer aqui é reeditar, deputada Benedita, reeditar as pautas bombas que quem inaugurou aqui foi Eduardo Cunha. A gente esqueceu disso, que trabalharam para inviabilizar o governo. Só que agora vocês estão desesperados porque estão vendo o presidente Lula melhorar a cada pesquisa com aprovação, com reconhecimento daquilo que está sendo feito no país. O que nós estamos fazendo com a medida provisória é cobrar daqueles que sonegam, daqueles que estão na ilegalidade, daqueles que não querem contribuir com o andar de baixo. A medida provisória é para cobrar dos super ricos, que alguns aqui, muitos querem proteger. E por último, senhor presidente, nós queremos encaminhar o voto não à retirada, porque o que está em jogo aqui não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com a eleição. Deixem para disputar a eleição conosco em 2026 e não agora prejudicando o Brasil. Essa ação que foi feita por esses personagens tem um único objetivo: é uma ação contra o Brasil, contra aqueles que querem trabalhar pelo desenvolvimento. E o nosso governo saberá tomar medidas necessárias para compensar os prejuízos. Quem está contra a medida provisória está contra o Brasil, apostando no caos, e nós vamos vencer. Muito obrigado, senhor. Que este projeto de autoria do governo Lula não cria novos impostos. Ele faz o que se comprometeu. Ele tributa o andar de cima. Ele tributa bancos, juros de capital próprio, as fintechs, legaliza recursos das bets para tributar dentro do Brasil. O povo brasileiro está olhando para o Congresso Nacional e vai saber quem está do lado do povo e quem está contra o povo. E a oposição quer antecipar a eleição e atacar o governo Lula, mas ao fazer isso, atacam o conjunto do povo brasileiro, tirando 30 bilhões que ali na ponta poderiam ir para áreas sociais. Ali na ponta, garantir direitos do povo. Os senhores serão cobrados pela população brasileira que vê que os senhores estão dando as costas para o povo. Nossa federação vota não, gente. O que está acontecendo hoje aqui é uma vergonha. Estão querendo antecipar o calendário eleitoral e prejudicando o povo brasileiro. Não pensem os senhores que os senhores estão prejudicando o presidente Lula. Senhores, aconteceu isso aqui no IOF, só que a partir dali houve uma grande reação do governo. Não pensem que os senhores estão ganhando. Os senhores estão ficando de costas para o povo brasileiro. Nós da federação somos claros, somos contra a retirada de pauta dessa medida provisória, senhor presidente. Presidente, eu estou muito feliz hoje que o requerimento de retirada de pauta que vai derrotar o governo é de minha autoria. Fazia tempo que eu não via o governo ser derrotado no plenário dessa Câmara dos Deputados. Nós que somos de oposição estamos acostumados a perder semana após semana, mas dessa vez nós teremos uma vitória. E veja, o discurso do governo é de que não, nós queremos enfrentar os ricos, os bilionários, as bets. Uma das primeiras coisas que o relator fez na comissão especial foi tirar a bet de tributação. E veja, mesmo eu sendo contra todo e qualquer aumento de imposto no plenário dessa casa, eu digo para vocês com tranquilidade: se tem um imposto que eu votaria o aumento, era imposto de bet. Curiosamente, um dos impostos que o deputado do PT, relator da matéria, escolheu tirar. Quem foi o responsável por salvar bets que estão destruindo famílias mais pobres do nosso país? O relator da medida provisória, deputado do PT. Quem foi o responsável por colocar no texto, e até acabou de fazer a defesa aqui na tribuna, do instituto que permite regularizar bet ilegal?
foi o relator deputado do PT. Eu vi o líder do PT na entrevista coletiva recentemente falando, olha, nós estamos cobrindo o rombo porque em ano eleitoral o Bolsonaro aprovou rombo acima do teto e estourou as contas públicas. Verdade, com a PEC Kamikaze, que o PT votou a favor. Eu votei contra a PEC Kamikaze, seja rombo ou furo de teto em governo Bolsonaro, em governo Lula, eu vou ser contra. Diferente de vocês, que agora estão criticando, mas no ano eleitoral com o Bolsonaro, votaram junto com o Bolsonaro para criar o rombo de 150 bi. Não tem moral, não tem coerência, não tem credibilidade nenhuma para falar da gastança do Bolsonaro no último ano de mandato. Cada um dos senhores que eu olho nos olhos agora, e eu me lembro que estavam na legislatura passada, votaram com ele para combater o rombo que agora que vocês estão dizendo que não tem nenhum relacionamento com isso. Além disso, o líder do governo ainda ameaça. 10 bilhões de emenda vão ser congelados se a base do governo não votar junto. Estão admitindo que compram voto nessa casa para votar aumento de imposto. O líder do governo ameaçando abertamente, vamos congelar 10 bi de emenda se não votar aumento de imposto. Então quer dizer que 10 bi do aumento de impostos que eles queriam aprovar aqui era para comprar base parlamentar? É disso que se trata, meus amigos. Mas só assim nos resta agora comemorar a vitória que a gente vai ter no painel daqui a pouco. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação. Sim, 251. Não, 193. Está aprovada a retirada de pauta. Pessoal, conseguimos uma vitória histórica aqui na Câmara dos Deputados. Eu apresentei requerimento de retirada de pauta e ele foi aprovado para derrotar a medida provisória do governo Lula que aumentava impostos. Eles diziam que queriam tributar bets, mas tiraram bets do texto e, pelo contrário, permitiram que bets ilegais pudessem pagar impostos retroativos e se legalizarem. A gente conseguiu derrotar essa medida provisória numa das raras vezes em que a gente vence o governo com requerimento de retirada de pauta que eu apresentei. Prejudicou, foi tirado de pauta e como a medida provisória tinha que ser votada até hoje, não dá mais tempo de votar, ela não pode mais ser votada no dia de hoje, amanhã ela já perde seus efeitos. Uma grande vitória que nós conseguimos aqui dentro do Congresso Nacional, articulando com vários partidos, garantimos a maioria para derrotar o governo Lula numa semana difícil, mas que terminou bem com a derrota numa medida provisória. Acho que esse é um dos primeiros aumentos de impostos que a gente consegue derrubar do governo Lula aqui no Congresso Nacional, na minoria, nas derrotas que nós temos semana após semana estando na oposição. Afinal de contas, quem tem maioria é sempre o governo, mas dessa vez a gente conseguiu vencer. Falando em Japão, Boa, Japão. Já que nós estamos falando de Japão, nas últimas semanas a gente falou bastante aqui no programa sobre algumas propostas do deputado federal Kim Kataguiri e a repercussão de todas elas, né? E hoje a gente comentou que iríamos convidar e que a gente tinha conseguido uma agenda com ele para que a gente pudesse comentar um pouco mais sobre esses temas. Eu quero dar, em primeiro lugar, o meu bom dia aqui ao deputado federal Kim Kataguiri, que já está equipadíssimo, hein, Kim? Feliz com a vitória do Japão? Tava narrando, eu acho. Olha, eu tava torcendo pro empate, né? Você tá parecendo o Galvão. Não resisti. Vamos pra caralho. Não, vai embora, hein? Olha, com esquerdista até que você é engraçado, hein? Você tá a cara do Galvão Bueno. Já não basta o Renan me chamando de fonão, agora eu sou comentarista de jogo de futebol. Pô, tá bem parecido mesmo. E aí, Kim, tudo bem? Bem, amigos. Certo. Tudo tranquilo? Tudo Você bem. tá em Brasília aqui, agora? Paulo. Tô em Brasília. Boa. Kim, vamos falar sobre todos esses projetos aí. O povo tá um pouco bravo aqui com alguns deles, mas a gente vai por partes. Se você quer proibir que sejam divulgadas ali, né, que toquem músicas de cunho sexual nas escolas. A pergunta que eu te faço é, como é que vai haver a fiscalização disso? Escolas públicas e privadas, né? Escolas públicas e privadas. Escolas. O responsável é o diretor da escola. E em havendo qualquer notificação de pais, né, imediatamente a autoridade administrativa pode atuar. Não defendo que tenha nenhum tipo de fiscalização ostensiva especializada para isso,
mesmo porque a maior parte de denúncias que a gente recebe nesse sentido vem dos próprios pais, vem da própria comunidade. Deputado, desculpa, mas parece muito surreal a gente colocar uma coisa que pra mim parece explicitamente uma censura, porque como você vai configurar esse tipo de coisa em uma escola? O que é algo explicitamente sexual? Tem muitas letras, inclusive de clássicos da MPB, que dizem a respeito do amor sexual, e que são clássicos, são coisas culturais. Como que a gente vai garantir que isso não vai se tornar uma censura contra a cultura e contra a arte nas escolas? E colocando isso, inclusive, dentro das quatro paredes de uma escola privada, parece um absurdo do Estado se meter nesse tipo de coisa. Não, na realidade, na nossa Constituição prevê a primazia do interesse da criança e do adolescente, né? Uma escola privada não pode dar acesso a nenhuma criança a algo que possa colocar em risco a sua saúde mental ou que possa comprometer o seu desenvolvimento, né? A escola privada não é um estado privado com as suas leis próprias, né? Existe o interesse e a defesa do direito de qualquer criança e adolescente que independe do instituto privado da escola e, por vezes, até da própria tutela dos pais, né? Um pai não pode causar uma lesão grave para um filho sob a justificativa de que é o seu filho e ele faz o que bem entender com ele. Daí, sem dúvida nenhuma, tende a haver uma atuação estatal. E em relação à sua preocupação, primeiro ponto, a gente está falando de pornografia explícita. É isso que diz o texto da lei, não é sobre todo conteúdo sexual ou amoroso, nem nada do tipo. E do segundo ponto, eu acredito também na razoabilidade das decisões que vão ser tomadas com base nessa legislação, de não impedir o estudo de nenhuma música que esteja lá por uma razão puramente acadêmica. Não é disso que se trata a legislação. São casos patentes, são casos evidentes, né, de músicas que não têm a menor compatibilidade com o ambiente escolar, que não é que ela está sendo dada dentro da sala de aula, mas muitas vezes tocada no intervalo para uma criança que está no ensino infantil escutar sobre novinha sentando no colo de alguém. Aí você me desculpa, mas não há adequação em relação a isso. Ô deputado, eu particularmente eu sou absolutamente contra o Estado determinar o que as pessoas devem ouvir ou não. Agora, no caso específico das crianças, eu vejo isso uma ingerência um pouco absurda, porque seria muito mais fácil se fazer um tipo de controle em relação ao fato de uma canção explícita, e eu detesto esse tipo de música, seria muito mais fácil fazer um tipo de controle do quão essas canções sofrem algum tipo de radiodifusão. Não tem uma classificação etária. Então, pois do que agora você botar na escola gente patrulhando o que a criança deve ouvir ou não. Mas não foi isso que eu disse. O que eu disse logo no começo, não vai ter ninguém patrulhando nada. Foi o que eu deixei claro no começo. Mas como vai fiscalizar, então? São notificações dos próprios pais que eles vão fazer para o diretor da escola e o diretor vai tomar as providências necessárias. Não precisa ter um fiscal público lá dentro. Mas, deputado, os pais não é assim porque hoje não há essa crianças. vedação. Me desculpa, essa lei surgiu justamente por causa de reclamações de pais que receberam, que inclusive mandaram vídeos disso acontecendo. Então, assim, eu não estou dizendo que essa legislação precisa ser fiscalizada como um Big Brother, porque nenhuma legislação o é. Eu estou falando que nesse ponto é especificamente da própria comunidade acadêmica, dos próprios pais, que se sentirem, né, incomodados com isso sendo veiculando para suas crianças de maneira inadequada, vão fazer essa notificação. Não vai haver nenhum tipo de criação de estrutura, de burocracia estatal para a implementação dessa legislação. A própria comunidade acadêmica e os próprios pais que se sentirem incomodados vão fazer essa notificação. Diogo, por favor. Eu fico pensando, de um lado, o deputado diz que não pode deixar coisa de 1.000, 2.000 juízes, no máximo que tem da família, decidirem da sua cabeça sobre a relação entre as pessoas. E, de repente, faz uma lei que transfere a 400.000 diretores de escolas públicas decidirem quais músicas são pornográficas, são ofensivas ou não. Eu fico pensando, então, Rita Lee tem músicas que não poderão ser tocadas? Como é que fica essa decisão? Me parece completamente sem sentido, sem lógica de resolver. Uma lei para todo o país querendo unificar isso, não dá certo. Pode falar, Kim. Olha, para ser muito sincero com você, se a gente estivesse numa sociedade saudável, né, isso seria tão óbvio, mas tão evidente, que nem precisaria de legislação para isso. Mas, infelizmente, está numa sociedade
tão doente, tão deficiente a ponto de músicas pornográficas serem colocadas para crianças, e veja, não há, é falsa a simetria que você coloca sobre a lei em relação à pensão socioafetiva, né, e essa questão dos diretores de escola, porque a minha preocupação da lei de pensão socioafetiva é, primeiro, a decisão ilegal, sem respaldo em legislação, né? O problema é não ter limite nenhum, baliza nenhuma, desenho legal nenhum para que essas decisões sejam tomadas. Não é Se a decisão é ilegal, tem que atacar a decisão e não uma nova lei para resolver. Não, mas a nova lei ataca a ilegalidade de jurisprudência legal, né? Mesmo porque a jurisprudência não vincula a atividade legislativa. Toda atividade legislativa tem presunção de constitucionalidade, né? E eu digo que é ilegal, né, do sentido de que não há lei positivando aquele entendimento. Mas a jurisprudência, ela pode ser criada em vácuo de legislação e também ter presunção de legalidade, né? Quando eu digo que é ilegal, eu digo que ela não está positivada e que, por isso, há um nível de arbitrariedade em que o juiz, sem nenhuma baliza legal, pode tomar sua decisão. Esse é o meu ponto, que é diferente do outro ponto em que eu crio uma baliza muito objetiva em relação à pornografia explícita para crianças. Essa baliza, na verdade, ela vai ser completamente deturpada, porque os pais vão ficar fazendo denúncias de coisas absolutamente ridículas, tipo, olha, meu filho não pode ser submetido a uma aula onde a escola está colocando o cara para ser o Ney Matogrosso dos secos e molhados. Isso para mim é pornografia, você entende? Essa baliza do que é pornografia... Na cabeça dos pais, dos diretores. Vai dar cabeça dos pais, cara. Isso vai gerar todo um processo burocrático, até a escola explicar que secos e molhados não é a mesma coisa que Oruan. Pô, isso é uma burocracia. Por que você fica vermelho quando você discorda de alguém? Mexeu com música, mexeu com o resto. Não, eu sou vermelho, tá explodindo aí. Não tô explodindo, não, e não é defeito do ar-condicionado aqui do estúdio, não. É só pra saber, porque eu tô num clima agradável. Eu também tô num clima agradável aqui, mas assim, essa baliza moral que as pessoas colocam aqui é uma coisa muito variável. Quem não garante, por exemplo, que uns pais evangélicos não chegam e falam, olha, meu filho está sendo submetido a umas músicas aí que não tem nada a ver, que é pornografia, aí você vai ver a música não tem nada de pornografia, isso vai gerar uma confusão. Tudo que é regulado por uma baliza moral generalizada, isso dá errado. Pode responder o Regis, Kim. Todo ordenamento jurídico de qualquer Estado democrático de direito parte de uma baliza moral que existe antes do Estado, né? Então não caia na ilusão de que a legislação ela é amoral. Existe tem um doutrinador conservador que é um dos meus preferidos, contemporâneo, que é o Roger Scruton, que ele diz o seguinte: antes da composição, antes da existência de um Estado-nação, existe uma primeira pessoa no plural que precede essas leis e essas normas. Essas leis e essas normas só fazem sentido porque usos e costumes anteriores, baseados na moral dessa população e na cultura dessa população, decidiram fazer um pacto social para transformar isso em legislação. Então, assim, não acho razoável colocar uma baliza moral. Toda legislação é baseada numa baliza moral, inclusive de sociedades diferentes com morais diferentes. Então, assim, me desculpa, eu acho que é um desconhecimento em relação à própria formação, à própria fonte do direito. Vai ficar muito solto, é isso que a gente tá falando, vai ficar solto. O pai define, o diretor define. Só que o pai vai fazer a denúncia para a escola e a escola define. Quem vai olhar? O Conselho Tutelar vai olhar? É o diretor que vai decidir. Você é contra o Conselho Tutelar, ou quem? Porque a gente sabe que já existe um órgão brasileiro que fiscaliza crianças e adolescentes. Qual que é a sua perspectiva disso? Eu tô dando mais um respaldo para o Conselho Tutelar agir. É aquele que você propõe vínculos socioafetivos, que esses vínculos não sejam reconhecidos como parentesco. E aí, portanto, esses vínculos entre as pessoas não gerem o direito ou a obrigação de pagar pensão alimentícia. O Kim disse que essa ideia é separar relações de afeto de laços jurídicos, evitando que conexões emocionais sejam automaticamente convertidas em deveres financeiros. Eu quero entender de você o seguinte, Kim, o que te levou a apresentar esse projeto de lei? Foi alguma coisa específica que te chamou a atenção ou não? Foram julgamentos mais recentes do STJ que criaram essa figura, né, da pensão socioafetiva. Então, o primeiro ponto é que ela é ilegal, porque não está prevista em lei, né? Foi criada pelo STJ como uma jurisprudência
criativa ali, que eles fizeram uma interpretação criativa da legislação. Segundo, os casos de pedido de pensão socioafetiva dispararam em alguns estados, chega a 430%, 432%, desde que ela foi instituída em jurisprudência até hoje. E o terceiro ponto é que é você engessar e tornar as relações humanas, principalmente as íntimas, uma disputa jurídica, é causar um mal social, é causar um dano para o tecido social muito grande. Então, recebi muitas mensagens de mães solteiras falando, olha, não consigo mais me relacionar porque o cara tem medo de depois a justiça dizer que ele precisa pagar pensão, quando o responsável é o pai, né? Quem deve sustentar os filhos são os pais, e quando há um casamento, quando o padrasto, né, ou a madrasta se comprometem a ter um relacionamento ali documentado, de sustentar e de, portanto, dever alimentos àqueles filhos, aí sim você pode estabelecer esse vínculo. Agora, deixar para a subjetividade do judiciário decidir, caso a caso, aquele que pode ser equiparado a pai ou pode ser equiparado a mãe, com base em critérios que nem na lei estão, isso eu acho bastante complicado. Sim. Daí, em razão dessas decisões, que eu decidi apresentar esse projeto. Pediu, Reis. Então, basicamente, se a pessoa tiver com um relacionamento formalizado, né, não mudaria nada, certo? Não muda nada, perfeito. Então, o que muda? Então, o que muda é justamente porque hoje, em não estando formalizado, o judiciário tem concedido pensão. Inclusive, há um caso de uma mulher que recebe a pensão do pai e de 2 ex-padrastos. É esse tipo de anomalia que a gente quer acabar, entendeu? Isso que muda na prática. 2 padrastos? Pô, isso é negócio. Ex-padrastos. Isso é business. Não, e é ex, não é ex-padrasto. Business. Business. Como é que fala, Fê? Business. Muito bem. O Diogo, não sei se você tem pergunta para o Kim sobre esse assunto. A gente vai dividir em partes, tá? Tem vários projetos aí. Vamos falar da bomba. Aliás, a bomba o Regis gostou, né, Regis? Não, esse papo da bomba é um absurdo total. Você gostou, sim. Calma. Absurdo Calma total. que você gostou. Mas vamos por partes. Primeiro da pensão. Fala, Diogão. Bom dia, aqui, um prazer falar com você, obrigado por você dedicar esse tempo a nós aqui. Mas você não acha que justamente cada caso é um caso e que uma lei, ela generaliza como se todos fossem idênticos e nunca vai ser resolvido de uma maneira única? Não, na realidade, primeiro, não dá para a gente deixar para uma subjetividade de uma jurisprudência vacilante decidir casos concretos. A decisão em casos concretos, né, a lei ela não é nada mais do que um quadro em que dentro daqueles limites, de acordo com o caso concreto, o juiz pode dar a sua decisão, pintar ali de acordo com a realidade. Agora, a questão é que hoje a gente não tem quadro nenhum, a gente tem um nível de subjetividade infinito, porque não existe baliza para esse tipo de decisão. E o segundo ponto é de que eu sinceramente não vejo nenhum caso concreto plausível, razoável, em que você deixe um juiz analisar uma relação afetiva entre um padrasto ou uma madrasta e o seu afilhado para depois decidir se vai ter pensão ou não ter pensão. Eu tenho com muita segurança na minha cabeça que, primeiro, os principais responsáveis são os pais, né? Então, quem é responsável por pagar a pensão é o pai biológico daquela criança, e se aquela mulher, aquele homem quiser ter um outro relacionamento, e essa outra pessoa desse outro relacionamento quiser assumir a responsabilidade pelo filho, aí você tem uma união estável, aí você tem um casamento. Já existem balizas objetivas para isso. O que não dá é para a gente deixar solto do jeito que está hoje. Vamos criar rapidinho uma situação hipotética em cima de um caso que você conhece. A Tabata Amaral, também deputada, fala muito que o padrasto dela a adotou como filha e não o pai. Ele veio a falecer, não teve sucesso, mas enfim, suponhamos que ele tivesse tido um sucesso na vida e ela pedisse pensão. Não poderia nesse caso, então? Não, na realidade, a pensão socioafetiva, né, da jurisprudência do STJ não é para esse tipo de caso. É para o caso do pai vivo, do ex-padrasto vivo, da ex-madrasta viva, que cria não, é simples que eu falei, supondo que ele estivesse vivo e muito bem de vida. Isso, não, para esse caso... Não, para esse caso não se aplica primeiro, porque a partir do momento que ele tem a tutela, que o padrasto tem a tutela dela, há o vínculo formal, diferente de um vínculo artificial criado pela jurisprudência do STJ da pensão socioafetiva. É diferente, porque ele já está sob os cuidados, ele já oficialmente é o tutor daquela criança. Muito bem. Kim, teve um outro projeto que você propôs que
está propondo a suspensão de benefícios sociais de famílias cujo os filhos agredirem professores dentro das salas de aula. Eu quero que você possa explicar para a gente, didaticamente assim, como é que vai funcionar isso. Olha, é uma coisa muito simples, né? A família está no cadastro único, né? Uma das obrigações de você receber o Bolsa Família é o filho estar matriculado na escola, e o mínimo que se espera é que esse filho se comporte dentro de sala de aula, que ele não agrida o professor, né? Então, a partir do momento que houver uma agressão física, há notificação imediatamente para o gestor do cadastro único para que essa família tenha o benefício suspenso. Se houver agressão verbal para o professor, primeiro a família vai receber uma advertência, na segunda agressão verbal recebe outra advertência, na terceira tem o benefício suspenso, né? Eu iria além, tá? Outros países condicionam a concessão de benefícios sociais não apenas a matrícula, né, mas também a assiduidade, o bom comportamento e a nota, o desempenho em sala de aula, que a gente sabe também que no Brasil é sofrível. Mas um primeiro passo de mínimo razoável para vários casos de violência que nós encontramos nas escolas, seria esse critério básico que vem de casa, né, do aluno, de uma criança, de um adolescente, não agredir fisicamente o professor. Por que você tá bravo? Mesmo porque uma das principais reclamações que eu recebo de professores da rede pública, da rede estadual do Estado de São Paulo, é a falta de autoridade em sala de aula, de não conseguir impor ordem dentro da sala de aula e, portanto, não Isso interessa existe, né? o quão boa é a aula que ele preparou, não Sim. interessa o quão bom é o material que o Estado está fornecendo, se ele não consegue dar aula. Né? Vamos lá, Regis. Deputado, eu vejo essa proposta de lei uma coisa que acaba punindo a família de uma maneira até meio injusta. Porque vamos supor que uma família tenha 2 ou 3 filhos na escola e o comportamento de um deles é absurdamente recriminável. Aliás, eu acho um absurdo, eu sou de uma época que o aluno sequer levantava a voz contra o professor. Agora, nesse caso específico, uma família, por exemplo, que tem 3 filhos numa escola, ou 3 filhos, maioria, né? ou 3 filhos nas escolas. Quer dizer, pelo comportamento de um imbecil, adolescente, ou whatever, a família inteira vai perder esse benefício, inclusive tendo outros 2 filhos com comportamento exemplar. Isso não é muito injusto? Não. A obrigação da família, é o mínimo que a família tem que fazer, é educar um filho para não bater num professor. Me desculpa, a família tem que ser penalizada duramente, sim. E se alguém tiver alguma ideia de uma penalidade mais rigorosa, por favor, me envie que eu faça um outro projeto. Eu acho que essa é uma penalidade básica, né? Primeiro que dos requisitos para receber o programa é frequentar, né, a escola e estar matriculado. O mínimo do mínimo é que a família dê educação para que o filho não bata no professor. Eu não estou nem falando da educação, que eu também considero mínima, básica, do aluno prestar atenção na aula, do aluno não ficar conversando conversa paralela na sala de aula, do aluno ter boas notas, que para mim também seria o básico. Eu estou falando de você educar um filho para não bater numa pessoa. Desculpa, uma família que não tem esse nível de educação em casa para que o filho não bata numa pessoa, não pode se pedir no Fala, deputado, a gente sabe que as pessoas que utilizam do Bolsa Família são famílias com vulnerabilidade social altíssima, que muitas das vezes precisam de acessos muito mais importantes, como, por exemplo, melhorar a própria educação das escolas, melhorar a saúde, acesso à creche. Às vezes é uma mãe solteira que tem vários filhos e que mal consegue trabalhar porque não tem uma creche ou um serviço de saúde adequado na sua região. Quais são os seus projetos nessas outras áreas? Porque eu imagino que punir pode ser um lado, mas o que a gente tem que fazer? Talvez a gente tenha que melhorar também a saúde, a educação, a creche. Isso está acontecendo? Você tá uma esquerda muito soft, né, Reis? Leve, Não, mas né? Sabe qual que é o Agradável. problema? Sabe qual é o problema que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que todo mundo sabe disso, que uma família vai educar seus filhos e cada um dos seus filhos vai ser uma pessoa diferente. Não tem como você generalizar nesse ponto eu concordo com Kim em um aspecto. Todos têm um mesmo pai e uma mesma mãe.
Às vezes nem tem pai, às vezes, sabe, tá uma Não, mas condição tem que um não é mesmo. a Tem mesma. vamos lá, vamos corrigir. Tem um mesmo responsável. Sim, Se não for pai, se não for mãe, tem alguém que vai responder pelos três. Essa pessoa tá, às vezes, numa Tá correria certo? tão grande, uma vulnerabilidade tão pesada. Eu sei, que mas. ela não tá conseguindo, às vezes, Mas nem se não resolver isso. implementar de alguma forma. Você tem 2 filhos sensacionais, maravilhosos, isso aqui. Aí você tem uma ovelha uma ovelha negra lá, uma coisa, a família inteira vai ser Você prejudicada. não era ovelha negra da sua família. Claro que não, muito pelo contrário. Um cara, Muito era bem. um cara muito bom. Deixa eu só passar para o Kim. Kim, vou te pedir para você ser um pouco mais breve, porque tem várias outras perguntas chegando aí. Diga. Tá, 2 pontos. Primeiro, do ponto de vista de gestão de serviço público, né? Eu não sou responsável porque eu não estou no Poder Executivo, eu estou no Legislativo. O que eu posso fazer no Legislativo é a lei de responsabilidade gerencial, que penaliza o gestor público pelo mau desempenho em saúde, educação, em saneamento básico. Se ele recebe, né, determinado indicador, por exemplo, de mortalidade infantil, que é um dos principais de saúde, ou de alfabetização, ou notas no SAEB, por exemplo, na educação, ele deve ser penalizado caso ele, na minha avaliação, e o projeto que eu apresentei é nesse sentido, de ficar inelegível durante 8 anos, como se ele tivesse sido cassado por corrupção, da mesma maneira a incompetência. Aliás, teve o afrouxamento da lei de improbidade administrativa no governo Bolsonaro, que eu votei contra, que acabou com a figura da culpa grave, né? Então, se não tem dano ao erário, ou se não tem dolo ao mesmo tempo que dano ao erário, ou enriquecimento ilícito, hoje a incompetência, inclusive aquela que nós chamamos no direito, que nenhum homem médio cometeria esse erro, não é mais punida. E eu defendi que fosse punida assim do ponto de vista do gestor público. A outra questão que eu queria colocar, olha, eu tenho um exemplo na família, tá? Em sistema em situação de vulnerabilidade, com muitos filhos de mãe solteira, que foi o caso da minha avó. Minha avó teve ali seus 10, 11 filhos. Meu avô morreu muito cedo, num latrocínio, ele era caminhoneiro. Meu pai tinha seus 10, 12 anos de idade. E minha avó criou sozinha 10, 11 filhos, né? Com a maior parte dos filhos. Meu pai, um dos mais velhos, com 12 anos de idade, ajudando a criar todos os outros, sem receber Bolsa Família, e nenhum deles nunca chegou perto de erguer a voz para um professor. Então você me desculpa. Ser mãe solteira, ter muito filho ou ser pobre não é desculpa para ter uma má educação do filho ao ponto dele agredir um professor. Perfeito. Deixa eu trazer para a conversa aqui Lala Fonseca, Rick Souza. Vocês têm perguntas sobre esse projeto especificamente, Lala? Fica à vontade. Eu tenho uma questão, porque assim, talvez esteja sendo desconsiderado os transtornos no neurodesenvolvimento. Né? A gente tem o transtorno de oposição desafiante, a gente tem o transtorno de conduta. Não seria mais eficiente a gente ter um conselho tutelar que envolva também tratamento psicológico obrigatório, tanto para as crianças quanto para os responsáveis legais, para conseguir fazer esse ajuste comportamental e até talvez uma polícia especial para agressividade infantil? Né, seria uma forma da gente não apenas, né, lidar com uma punição financeira, mas de sim trazer um respaldo para várias questões que acontecem efetivamente em transtornos mentais em crianças e convívio com agressividade. Eu concordo, mas primeiro, eu acho que esse caso é excepcional, nos casos em que há agressão, né, por algum problema psicológico, essa não é a regra, né, a regra é de fato falta de educação em casa, nesses casos de agressão. Agora, para concessão de programas sociais, inclusive o modelo de renda básica no qual foi baseado o Bolsa Família, implica, inclusive, na obrigatoriedade da família periodicamente se consultar com o médico da família, de ter um acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social. Infelizmente, esse modelo de contrapartida para que a família tenha, por exemplo, se tem um idoso em casa, ele ser encaminhado para o centro-dia, se tem um problema de alcoolismo, ser encaminhado para o CAPS. Esse sistema de contrapartida para que o programa social se transforme num instrumento de transformação da realidade daquela família, infelizmente, não foi colocado no desenho do sistema de renda básica do Brasil, e eu defendo que seja feito.